A partir deste momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Marcele Pimentel, do Centro Espírita Maria de Nazaré, de São Domingos do Prata. Tendo orado, moveu-se do lugar que estavam reunidos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31. Será o tema do estudo de hoje. Com um pequeno poema, gostaria de abrir nosso estudo. O poema tem o título A Prece, do livro Parnaso de Além Túmulo. Passamos ao poema. O Senhor da verdade e da clemência concedeu-nos a fonte cristalina da prece, água do amor pura e divina, que suaviza os rigores da existência. Toda oração é doce quintessência da esperança ditosa e peregrina, filha da crença que nos ilumina os mais tristes refolhos da consciência. Feliz o coração que espera e ora, sabendo contemplar a eterna aurora do além pela oração profunda e imensa. Enquanto o mundo anseia, estranho e aflito, a prece alcança as bênçãos do infinito, nos caminhos translúcidos da crença. Que nesse instante nós já possamos sentir a paz do Cristo a nos envolver. Orar a Deus é pensar nele e aproximar-se dele, comunicar-se com ele. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, assim nos esclarece sobre o tema orar. E para trazermos para a nossa atualidade, orar a Deus é conectar-se com Ele. E essa conexão deveria ser tão assídua como é a nossa conexão com as redes sociais, que não medimos esforços para estarmos diariamente conectados. Devemos entender que a prece será sempre agradável a Deus, especialmente aquela dita pelo coração, pois o que para Ele conta, o que para Deus conta, é a nossa intenção. Então, meus irmãos, que o nosso coração esteja cheio das melhores intenções, para assim podermos sempre falar com Deus. E ao orarmos, façamos o silêncio íntimo. Não necessariamente a falta do barulho externo, mas o silêncio que a alma compassiva consegue serenar e escutar a Deus, escutar a Jesus e seus ensinamentos. Porque é isso que Deus espera de nós. Essa vontade nossa de sempre estar em conexão com Ele. E isso se faz primeiramente pelo silêncio orante. Certa feita, já escutamos esse relato de alguns palestrantes espíritas, de que um dia um repórter, mais acurado ou talvez mais curioso, perguntou à bem-aventurada Madre Teresa de Calcutá: "O que a senhora fala quando ora a Deus?" Madre Teresa então respondeu: "Não falo nada, só escuto." Intrigado, o repórter continua: "E o que Deus fala?" Madre Teresa então conclui: "Ele não fala nada, ele só escuta." Tem sintonia maior nessa oração? É o silêncio que se comunica. Porque Deus bem sabe o que vai em nosso pensamento.
Então, que a nossa boca fale do que está cheio o nosso coração, como nos ensinou o Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 34. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31, que é o tema do estudo de hoje, nós temos: e tendo orado, moveu-se o lugar que estavam reunidos. Antes mesmo de comentarmos o versículo, queremos consignar a todos vocês que evidências demonstram que o livro dos Apóstolos foi escrito por Lucas como continuação do seu evangelho. Lucas foi o apóstolo que acompanhou Paulo e, como ele, também não conheceu a Jesus, mas conheceu sim pessoas que manteve contato direto com Jesus. Lucas, o médico amado, assim era tratado pelo apóstolo Paulo. E nestes tempos, como temos necessitado de médicos amados. No versículo citado, tendo orado, moveu-se o lugar que estavam, ficamos um pouco sem compreender a sua interpretação. Então, perguntamos: que poder é esse da oração que nos faz mover de algum lugar? Nós, em nossa visão estreita, provocada por nossos olhos físicos, não conseguimos jamais enxergar além da letra do versículo. Então, nos cabe recorrer àqueles que já enxergam com os olhos espirituais. E nesse sentido, recorremos a Emmanuel. No livro Vinha de Luz, em seu capítulo 98, que traz o título A Prece Recompõe. Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, nos esclarece citado versículo, pois assim coloca: a oração é a divina voz do Espírito no grande silêncio. Nem sempre se caracteriza por sons articulados na conceituação verbal, mas invariavelmente é prodigioso poder espiritual, comunicando emoções e pensamentos, imagens e ideias, desfazendo empecilhos, limpando estradas, reformando concepções e melhorando o quadro mental em que nos cabe cumprir a tarefa que o Pai nos convoca. Essa é a colocação que traz Emmanuel neste artigo intitulado A Prece Recompõe. Então, meus irmãos, ao orarmos, não precisamos articular as melhores e mais belas palavras, mas, na verdade, devemos deixar fluir nossos melhores pensamentos, nossos melhores sentimentos, a fim de desfazer empecilhos de nossa estrada. E só conseguiremos desfazer os empecilhos, melhorar nossas concepções, quando as preces mudarem, primeiro a nós mesmos, e não o que vai à nossa volta. Devemos sim, através das preces, mudar o nosso quadro mental, a fim de que possamos cumprir a tarefa que o Pai nos convoca. A verdade é que a prece deve nos melhorar intimamente e não mudar as circunstâncias que nos cercam, porque quase sempre é isso que queremos. Mudar uma dificuldade, afastar a dificuldade, que a gente não consiga passar por aquele problema, mas nunca pensamos em nos melhorar, para sim encararmos o que a vida vem nos trazer. Quando bem oramos,
mudamos de lugar. Deixamos o lugar do pessimismo e nos abrimos para o otimismo. Deixamos o lugar da desesperança e passamos a vislumbrar esperanças no porvir. Deixamos o lugar da apatia, da inércia e passamos a coragem da fé, aquela que nos faz agir. Deixamos o desânimo e aceitamos andar lado a lado do bom ânimo, aquele que nos leva a vencer as aflições do mundo. Foi como bem disse o Pai: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então, com a prática da prece, que a gente possa mudar algo dentro de nós e não à nossa volta. Só assim seguiremos o nosso caminho, o nosso plano reencarnatório. E assim orando, mudaremos o lugar que estávamos reunidos para um lugar melhor e de prosperidade espiritual. Meus irmãos, se até Jesus subia aos montes para orar ao Pai, não seríamos nós, pequenos aprendizes do seu evangelho de amor, que iríamos abrir mão desse recurso grandioso da prece, não é mesmo? Quando nos dispomos a buscar o Pai através das preces, o recurso do alto não nos é negado. É como traz o Evangelho segundo o Espiritismo: ajuda-te e o céu te ajudará. É necessário que nós queiramos estar em conexão com o Divino e dele receber toda a ajuda necessária para essa existência, para o caminhar nessa existência. E como seremos ajudados? Pelo grande número de palavras que proferimos em nossas preces? Ou por diariamente recitar belas palavras? Ou até mesmo por orar muito? Certamente que não. Devemos sim orar bem, silenciando o coração, desacelerando pensamentos e nos voltando para nós mesmos, buscando enxergar nossas dores, angústias e dificuldades. E desta pausa, trazida pela oração, verificar o que podemos fazer para nos melhorar. Em atos simples do dia a dia, podemos mudar nossa sintonia para melhor. Acordamos e sequer damos bom dia ao parente que nos compartilha o lar. Dirigimos esbaforidos pela cidade, sem respeito às regras de trânsito, quase sempre em xingamentos. Assim, qual energia colocamos em nosso dia? Será que podemos mudar e fazer o dia melhor? Isso é autoconhecimento. É oração. É querer mudar de lugar e caminhar pela estrada de Jesus. Então que a gente precisa muito trabalhar a nossa reforma íntima, o nosso autoconhecimento. Mas não só trabalhar, colocá-lo em prática, nos pequenos detalhes que a vida nos oferece. E por falar em oração, a palavra que é formada também pela palavra ação, ou seja, existe na oração o ato de agir. Praticar aquilo de que de fato queremos para um mundo melhor. Então não basta orar, é necessário agir, é necessário atuar. Oração, que é somada à palavra ação,
nestes tempos de pandemia, em que limitou-se o convívio entre pessoas, às vezes nos achamos de mão atadas para darmos continuidades às nossas ações em prol do próximo, como, por exemplo, fazer as visitas habituais nos asilos, hospitais, casas-lares, presídios, dentre outros feitos que necessitam contato físico. Mas, ainda assim, nos é possível agir em nome dos que sofrem males físicos e males da alma, quando dedicamos parte do nosso tempo em oração a todos eles. É o que chamamos de preces intercessórias. E antes mesmo de falar das preces intercessórias, queremos citar Albert Einstein, quando consignou sobre a ciência e a religião. Assim nos disse: a ciência sem religião é claudicante, e a religião sem a ciência é cega. Para a prática da prece intercessória, a vida não requer de nós que estejamos melhores para ajudar, não requer bolsa recheada, não requer tempo certo para recomeçar. Requer tão somente boa vontade, bom ânimo para agir em nome do irmão que sofre. Preparados nunca estaremos. O caminho está aí para podermos seguir, hoje sendo melhor que ontem e assim sucessivamente. Sabido é que as preces podem sim ser dirigidas ao nosso irmão encarnado, aquele que ainda caminha conosco nessas paragens terrenas, e também ao nosso irmão desencarnado, que já se encontra na pátria espiritual. Essas preces lhe chegarão como bálsamos de luz, a iluminar-lhe o coração e aquecer o espírito. E nesse sentido, passamos ao Livro dos Espíritos, na sua questão 662, onde Allan Kardec pergunta: é possível orar de maneira eficaz por outras pessoas? Resposta dos Espíritos: a prece pelos outros é um ato dessa vontade de fazer o bem. Se ela é ardente e sincera, pode chamar em sua ajuda os bons espíritos, a fim de sugerir-lhes bons pensamentos e dar-lhes forças necessárias ao corpo e à alma. Assim, meus irmãos, se orarmos verdadeiramente, de coração, uma oração sincera e ardente, teremos o auxílio da espiritualidade em favor daqueles para quem oramos. E segue Kardec, o codificador da doutrina espírita, na questão 664 do Livro dos Espíritos. É útil orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores? A resposta: a prece não pode ter o efeito de mudar os desígnios de Deus, mas a alma pela qual se ora sente o alívio, porque a prece é um testemunho de interesse que se dá à alma, e porque o infeliz é sempre consolado quando encontra almas caridosas que se compadecem de suas dores. Então, nunca esqueçamos de orar por aqueles que sofrem, por aqueles que nos pedem prece, por aqueles que trazemos no coração e por todos os nossos irmãos desencarnados. Isso é ato de misericórdia e amor, e que muito agrada a Deus. E aprendemos o que é dito da prece intercessória. Orar pelos outros é muito poderoso, porque nos torna canais de luz. A luz passa através de nós antes de chegar à pessoa por quem oramos. Por isso, entendamos, quem ora pelos outros é o primeiro a ser iluminado. E no capítulo 13, do item 9, do Evangelho segundo o Espiritismo, temos a mensagem da irmã Rosália, que também nos fala da oração, quando assim traz: lembrai-vos de que Jesus disse que todos somos irmãos, e pensai sempre nisso.
antes de repelirdes o leproso ou o mendigo. Pensai nos que sofrem e orai. Que a luz do Cristo, que habita em ti, possa habitar em mim e em todos nós, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Termina aqui a palestra do Centro Espírita Maria de Nazaré de São Domingos do Prata. Boa noite.